Neopagão que eu editei que está disponível na Amazon, fiz uma edição de autor. Quer estes que eu vou fazer, e tenho aqui trabalho para mais um ano ou dois, embora eu, na altura, quando trabalhei no espólio, mais com os microfilmes, fiz essa recolha, portanto, mas essa recolha e essa edição que eu vou fazer não vai ser exaustiva, ao contrário do que aconteceu com a minha edição do António Mora. A minha preocupação neste trabalho que eu estou a fazer agora, que comecei há uns meses, é cruzando os projetos que existem no espólio sobre esoterismo, sobre gnosticismo, sobre hermetismo, alguns que vocês, se calhar, nunca ouviram falar, editar ou reeditar, encaixar alguns textos, que são textos, alguns deles estão editados, alguns bem editados, alguns bem transcritos, outros mal transcritos, e, portanto, não sendo exaustivo. Mas é para vocês ficarem, ou o mundo, se quiserem, ficarem com a noção do que é fundamental para aquilo que eu acho que é importante para se perceber o Pessoa. O Pessoa dizia de um dos projetos dele, que é o Manual do Sebastianista, que é um dos livros que ele pensou escrever e editar, também existem projetos, que esse manual era um manual que todo o sebastianista deveria trazer debaixo do braço. E, portanto, a minha preocupação tem sido essa, e vai ser essa, que é, quer no Regresso dos Deuses, quer a edição que eu vou fazer a seguir, que seja, é evidente, está em digital, vocês não podem trazer debaixo do braço o digital, mas podem, dentro de um iPad, a gente consegue, ou passa publicidade, ou de um portátil. Pronto, dito isto, o que é que eu tentei fazer aqui? Tentei fazer aqui, dividir isto em três partes. A Mecânica dos Espíritos, como vocês sabem, é um título da obra do Rathenau, do século XIX, princípios do XX, foi publicado em 1913, que a pessoa também tem na biblioteca dele, e que o influenciou sobremaneira. Há 3 ou 4 autores, pelo menos, que influenciaram a obra do Pessoa, o Rathenau é um deles. E não é por acaso, porque eu tenho estado a reler e a ler calmamente, que nunca tive tempo para fazer isso, a obra do Robert Musil, O Homem Sem Qualidades. É evidente que estes autores também, o próprio Musil, fala, o Homem Sem Qualidades também é uma preocupação sobre a mecânica dos espíritos. E, portanto, o Pessoa não é pioneiro, se quiserem, nesta preocupação de saber ou de tentar perceber qual é que é a mecânica organicista do próprio espírito. E isto parece uma contradição, mas como a pessoa também dizia, a verdade diz-se contraditoriamente. Portanto, esta imagem que vocês têm aqui, que eu pus aqui no início, é uma imagem do Michael Mayer, do Hotel da Fuji, que é uma imagem que eu gosto muito, aliás, gosto muito destas imagens alquímicas. A imagem do filósofo, muitos de vocês conhecem, a imagem do filósofo com os pés enterrados à porta do Jardim da Sabedoria. E, portanto, aquilo que eu vou tentar fazer é abrir-vos a porta e tentarmos entrar para tentar perceber o que é que o Jardim da Pessoa nos permite perceber. Ora bem, um dos documentos que eu editei também há muitos anos e que fiz a recolha, organização e transcrição é um pequeno conto de Pessoa que se intitula O Filósofo Hermético, que são vários fragmentos, assim como a Casa de Caxias também tem algumas relações com isto, mas este O Filósofo Hermético é importante porque é um diálogo em que, a alturas tantas, um dos personagens pergunta: e a gnose? Perguntou ele. O que sabem os senhores do que foi realmente a gnose? Tratam-na ainda e tratá-la-ão sempre como uma seita religiosa, um movimento herético. Pensar um ambiente adequado, preferencialmente um Tem alguém, lugar mais neutro. tem um áudio vazando aí, eu vou ter que fechar. Opa, parou. É verdade, quem se lembra de a considerar como uma sobrevivência de qualquer coisa anterior ao cristianismo. A ideia é justa, muito justa, mas como é errada ao mesmo tempo. E, portanto, isto para vos dizer o quê? Para vos dizer que, academicamente, eu sou um académico, embora neste momento retirado, digamos assim, ou reformado, e, portanto, sou totalmente livre de dizer o que vos estou a dizer. Aliás, sempre fui, mas pronto. E apenas neste momento faço voluntariado nessa tal University of the People, a convite. Mas Oi, Luiz Felipe, desculpa, eu desabilitei o som, você tem que ativar aí de novo no seu. Desculpa.
Luiz Felipe, você tem que ativar seu som, que eu desabilitei de todo mundo aqui. O botãozinho do lado embaixo, do lado direito, onde está o Pronto, microfone. já está agora? Pronto, Já pronto, está? obrigado. Desculpa. Então eu não sei onde é que ficou interrompido, mas pronto, então eu repito. Nós académicos temos sempre uma preocupação, então se formos filósofos, se tivermos uma formação filosófica, mais ainda, e eu tenho muito, com a questão dos conceitos. E, portanto, qualquer tema, ou qualquer título, ou qualquer. Eu tento pensar, começar a pensar pelos conceitos. É evidente que, ou pelo menos penso que é fácil de vocês perceberem, que os conceitos têm uma noção histórica, por um lado, mas também têm uma noção paradigmática, ou seja, o conceito de esotérico, o conceito de gnóstico, o conceito de neopagão, funcionam historicamente, e portanto não é a mesma coisa ser-se esotérico no século XVIII ou ser-se esotérico no século XXII ou XXI, ou no século II antes de Cristo. E portanto, a mesma coisa em relação aos gnósticos. E portanto, eu lembro-me sempre, e tenho estado a ler a Liz Green, que eu gosto da Liz Green, e apanhei há tempos este livro, o Jung, o Astrólogo, tenho estado a estudar, e ainda ontem estava a ler umas partes e achei curiosíssimo, porque o Jung é contemporâneo da Pessoa. E, curiosamente, até coincidência das coincidências, uh, chateou-se com o Freud em 1911, 12, precisamente no ano em que a Pessoa cria a heteronímia. E não sei se vocês sabem porquê, mas uma das razões foi quando o Jung descobriu a astrologia. E, portanto, escreve ao Freud, e escreve a várias pessoas sobre isso, e o Freud disse: você é um místico, se você vai por aí, ninguém acredita em si. E, portanto, eu achei curioso, ontem, ao a reler isto, e fui buscar algumas coisas que ela diz aqui, porque são como que uma luva, como que uma luva em relação ao Fernando Pessoa. E uma das coisas que ela diz é que estes conceitos, o conceito de esotérico, ela fala do conceito de esotérico, de renascença, de neopagão, é aquilo que o Neugebauer, que é um historiador, chamava os assuntos deploráveis, não é? E, portanto, para nós da academia, dizer que a pessoa é um esotérico, dizer que a pessoa é um gnóstico, é um assunto deplorável, não é? Porque eu ouvi muitas vezes isso, ainda hoje ouço um bocado, mas hoje menos também, porque estou um bocado, como eu vos disse, um bocado retirado destas coisas, mas, sobretudo, uma parte mais vincada, mas tentei sempre, e ouvi muitas vezes isso: vocês vai para o mau caminho, nunca conseguirá defender uma tese de mestrado ou de doutoramento sobre gnosticismo, sobre esoterismo, que isso não é, a academia está muito longe disso, está acima disso, não é? Pronto. E, portanto, o próprio conceito de moderno, eu escrevi um texto sobre isso num congresso, sobre o conceito de pós-modernismo, que é um erro filosófico, e fiz isso na abertura de um congresso de comunicação, e só não me atiraram objetos estranhos porque não calhou, em que a ideia que eu pus ali foi, lembro-me sempre da Alice do outro lado do espelho, né? Quando a Alice chega ao pé do Humpty Dumpty, e a Alice diz: não sei o que é que queres dizer com esta palavra. E o Humpty Dumpty sorriu com um ar desprezo. Claro que não sabes até eu te explicar. Quando uso uma palavra, disse o Humpty Dumpty, num tom desdenhoso, ela significa exatamente o que eu quero que ela signifique, nem mais nem menos. A questão está em saber, disse a Alice, se tu podes fazer que as palavras tenham significados diferentes. A questão está em saber, disse o Humpty Dumpty, quem é que manda. E, portanto, aqui na aplicação, ou se quiser, na designação, na adjetivação do Pessoa como um gnóstico, ou como um modernista, ou como um neopagão, ou o que for, também é um bocadinho assim, não é? E isso depende do significado que nós dermos e quem é que está a dar significado a essas coisas. E é um pouco a mesma coisa como o Yanks, que era um designer, diz em relação à arquitetura. Definir o mundo atual como pós-moderno é quase a mesma coisa que chamar as mulheres não homens. Não aprendemos grande coisa nem de lisonjeiro nem de profético. Portanto, dizer que a pessoa é ou não é um esotérico, é ou não é um gnóstico, é ou não é um bocadinho isto numa primeira análise, se nós não dissermos depois outras coisas, que é aquilo que eu vos vou tentar dizer a seguir, não é? E vos vou tentar encher este conceito. Portanto, já nos anos 90, numa também comunicação que eu fiz na altura na Casa Fernando Pessoa, sobre o conceito de esoterismo e de ciência em Fernando Pessoa,
eu chamei a atenção para o facto que o conceito de esotérico do Pessoa, numa primeira análise, e depois eu já explico melhor isto, tem a ver com uma dimensão interior da experiência humana. Aquilo que, em termos da tradição heterodoxa, em que o Pessoa se incluía, atenção, é a filha de Hermes, portanto, é que procurou o próprio mistério, que é haver mistério, que é uma expressão que a Pessoa diz, não é? Ou se quiserem, outra que eu não pus aqui, que é descobrir a ideia descoberta, que é a dimensão mais criativa do ser humano, é descobrir a ideia descoberta. Ou se quiserem, o tal mistério que existe no haver mistério. Não é? E, portanto, aí nessa perspectiva, os deuses são conceitos de mediação e a matéria é uma ideia. Isto é um documento do espólio, não sei se penso que é inédito, que é o 15.181, não? Portanto, bem, aquilo que era importante que vocês também percebessem desde ao início, desde a origem, que é esta a minha posição, e que tem sido a minha posição até prova em contrário, e nunca me conseguiram demonstrar o contrário, e acho que não me vão conseguir demonstrar, porque estou perfeitamente convicto, com base nos projetos, com base no os papéis que eu vi, todos um a um, de Pessoa, que é a posição dele, dentro de determinadas nuances, que também já vos irei explicar a seguir. Aquilo que nós temos no Pessoa é uma viagem. Essa imagem que vocês têm aí é a capa da minha tese de mestrado, que está esgotadíssima, e que eu quero ver se reedito também posteriormente. Mas é uma viagem que eu comecei por designar na minha tese de mestrado como uma antropogonia, não é? E reparem, também para vocês perceberem, eu fui parar também ao espólio e fiz a minha tese de mestrado, é uma tese de mestrado especulativa. Eu não conhecia o espólio em 1989, que foi quando eu a escrevi, em 6 meses, por razões académicas e outras também não interessam para o caso, mas tive 6 meses para fazer uma tese de mestrado em filosofia. E, portanto, estava a trabalhar o Cassiras com um mito como forma simbólica, e depois houve um problema e e tive por argumento a professora Ivete Santeno, que depois veio a ser minha orientadora do doutoramento. Ora bem, o que eu fiz foi, com base, e eu também não me canso de vos chamar a atenção para isto, com base na leitura da Carta das Géneros Heterónimos no Fernando Pessoa, se vocês lerem a Carta das Géneros Heterónimos, a carta que ele escreve ao Casais Monteiro em 13 de janeiro de 1935, está lá o Fernando Pessoa todo. Eu li essa carta com 16, 17 anos. Inclusivamente fui estudar astrologia por causa dessa carta, porque eu li em facsímil, que é um livro que o meu pai tinha lá em casa, e portanto, já foi há uns anos largos. Portanto, a carta é datiloscrita, como vocês sabem, e ao outras tantas diz: o Álvaro de Campos nasceu a 1h35, diz-me o Ferreira Gomes, estou a citar de memória, que era o amigo astrólogo do Pessoa, e feito o horóscopo está certo. E sublinhou está certo. Aquele está certo, sublinhado, fez-me uma grande confusão à cabeça. Porque é que está certo? Porque é que está certo? Então fui estudar astrologia. Na altura, inclusivamente, não estavam publicados o horóscopo do Álvaro de Campos, não é um, são 3, que eu depois acabei por publicar num outro livro posterior, 94, foi o meu Pensar Pessoa. E acabei por escrever um ensaio sobre isto, e está certo, e a data também está certa. Depois, no final, se vocês quiserem, também podemos falar um bocado sobre isso. Mas pronto, e portanto, é que tem a ver com esta viagem. Tem a ver com a viagem que é, em termos de um mapa astral, desde a partida do Sol, no caso do Pessoa, que está na 8ª casa, em Gêmeos, que é a casa de Escorpião, até ao ascendente. Só que, entretanto, passa do meio do céu. Portanto, se vocês forem verificar os mapas astrais do Alberto Queiro, do Ricardo Reis e do Álvaro de Campos, eles correspondem àquilo que no mapa do Fernando Pessoa está na 10ª, 11ª e 12ª casa. Pronto. E, portanto, há aqui uma viagem também astrológica, não é? Em que o mapa, voltamos à questão do Jung, não é? Dados tipos psicológicos, em que o mapa está de acordo com as posições simbólicas da viagem neste estádio, cá na Terra, digamos assim, e, portanto, a pessoa depois vai utilizar a astrologia, que é outra tese minha, que eu defendo também há uns anos, como forma de verificação dos momentos da obra. Mas, portanto, fechando este parênteses, a ideia que eu tinha, com base nessa carta, é que no Pessoa existe essa dupla reflexão da dimensão orgânica, que está lá presente na Carta das Géneros Heterónimos, e daquilo que nós chamaríamos, ou eu chamaria, a dimensão transcendental, que é aquilo que ele depois vai falar no Quinto Império, no Sebastianismo, no Ideal Pátrio, etc. E, portanto, a minha tese de mestrado foi uma investigação filosófica, especulativa, com base naquilo que se conhecia na altura,
da tal dimensão esteroneurasténica, não é? Porque aquilo depois vai-se justificar, ou vai justificar a sua heteronímia na sua dimensão estérica ou esteroneurasténica, não é? Sendo que no caso do Álvaro de Campos era o mais estericamente histérico de mim, diz ele. Se fosse mulher andava para aí a puxar os cabelos. Como é homem e poeta, tudo acaba em silêncio e poesia. Fim de citação. E, portanto, essa dimensão da literatura ou da arte, se quiserem, funciona também como essa autoconsciência da sua dimensão orgânica, se quiserem, e depois funciona como um projeto de arte, ou como manifestação de arte. Mais uma vez, como eu disse há bocado, a Lise Green refere quase a mesma coisa em relação ao Jung. E eu não deixo de deixar isso curioso, que é a tal questão de, também para o Jung, quando ele corta as relações com o Freud, como eu vos disse, 1911, 1912, sincronicidade com a heteronímia do Pessoa, muitos dos temas que Jung estudou mesclam diferentemente esferas da experiência humana. A arte serve como instrumento de magia, os símbolos astrológicos produzem insights psicológicos, as imagens oníricas abrem portais para experiências religiosas disfarçadas de loucura, né? Louco sim, porque quis grandeza, não é? Escreve o Pessoa. Deus inconsciente tornam-se instintos, a medicina toma um ritual xamânico, a sexualidade é um rito mágico sagrado. Está na página 26 da edição brasileira. Portanto, eu diria que, um pouco para vocês, para vos dar isto minimamente arrumado, e já agora a minha posição é dar arrumado para vocês desarrumarem, é esta a ideia. Eu já agora também digo-vos, eu não acredito em que a obra humana ou a obra do artista plasma ou é uma projeção da sua biografia, não acho nada disso. No entanto, é evidente que há traços, ou se quiser, há momentos de sincronicidade, se quiserem. E então, um bocadinho para arrumar, para desarrumar a seguir, eu diria que no Pessoa, nós podemos dividir a biografia do Pessoa, que viveu 47 anos, portanto ele morreu jovem, né? Com 47 anos, morrem jovens os que Deus amado, né? Como escreve também ao seu amigo Mário de Sá Carneiro, em três grandes períodos. Aliás, o António Quadros, numa obra do António Quadros, faz um pouco a mesma divisão. Portanto, eu diria que há um primeiro estádio que vai de 1905, 1906 a 1915 e 16, e depois tem lá muita coisa dentro, que nós podíamos quase ver ano a ano, em alguns dos anos, quase mês a mês, mas também não fiz isso para também não estar a fazer outra comunicação, que é aquilo que eu chamaria o estádio filosófico, em que o núcleo central estaria por volta de 1911, 12, quer com a gênese da heteronímia, quer com o anúncio dos Super Camões. Já agora também, como nota de rodapé, eu digo-vos que, embora nesta minha comunicação não vou falar sobre isso, mas o Super Camões, o grande modelo do Pessoa, não é tanto o Camões, ao contrário também que vocês ouvem para aí dizer, é o Antero de Quental. E, portanto, eu diria que, enquanto o Antero de Quental era um filósofo que escreveu a sua filosofia nos sonetos, o Pessoa escreve a sua filosofia também, é um filósofo também com base na sua poesia e nos seus textos. Fecha parênteses. E, portanto, eu diria que há dois momentos nesta sua biografia que são ambos de devir outro, um que é esse primeiro estádio filosófico e outro que vai de 1915, 16 a 1920, que é o estádio que eu chamei neopagão, que é o devir outro aprofundamento. Chamamos a atenção que o Mário Sá Carneiro suicida-se em abril de 1916. E já lá volto, ok? Fiquem com esta ideia. Depois há um terceiro momento, que é o momento de 1920 a 35, que eu chamaria o estádio gnóstico, em que estamos perante o devir de si próprio. Não é? E há o professor José Gil, na Metafísica das Sensações, explica um bocadinho estes mecanismos, portanto eu não entrei por aqui, não vou entrar por aqui, mas podemos depois falar, se vocês quiserem que eu aprofunde isto. Portanto, eu diria que o corolário destes três estádios está entre vários, e andei aqui à procura de uma frase que sintetizasse isto, é quando ele escreve: se tenho de sonhar, porque não sonhar os meus próprios sonhos, não é? E, portanto, bem, já agora uma questão histórica também importante, e eu vou deixar isto
esta ideia um bocado pendurada aqui é só mais para vos chamar a atenção que me parece importante este elemento. Isto já fiz hoje, que eu inicialmente tinha pensado fazer de outra maneira, e fui buscar esta ideia, que é um dos grandes momentos da tradição, passa pela criação na Grã-Bretanha, ao virar o século XIX, século XX, né, de que o Fernando Pessoa faz parte. Ele nasceu em 1888, ok? Que é a Sociedade de Teosofia, que foi fundada pela Helena Blavatsky, né, que é fundada em 1875. E pela Ordem Hermética da Aurora Dourada, que é fundada pelo William Westcott, pelo MacGregor e pelo William Woodman, que é criada em 1888, portanto, é precisamente no ano em que o Pessoa nasce. Ora, o Pessoa, entre 1915 e 1916, a pedido da Livraria Clássica de Lisboa, como alguns de vocês sabem, ele traduz obras de teosofia da Anne Besant, da Madame Blavatsky, traduções que ele vai dar conhecimento à sua tia Anica, que é a tia esquizofrénica, não é? Que depois quer ao próprio Mário de Sá Carneiro. Bem, é conhecido o que a pessoa escreve, ou pelo menos alguns de vocês conhecerão isso, sobre o impacto que estas traduções, isto é o impacto que o conhecimento da teosofia lhe vai provocar, não é? Em termos de desestruturação da própria personalidade, se quisermos. E, portanto, reparem que nesta altura, se vocês repararem aqueles exemplos que eu dei do tal momento, ele já estava num momento do devir outro, não é? Já andava aqui um bocadinho às aranhas, entre aspas, com tentar a tal unidade dessa multiplicidade. E escreve ele ao Sá Carneiro: se você meditar que a teosofia é um sistema ultracristão, no sentido de conter os princípios cristãos elevados a um ponto onde se fundem, não sei em que além Deus, e pensar no que há de fundamentalmente incompatível com o seu paganismo, falta aí peço desculpa, essencial, você terá o primeiro elemento grave que se acrescentou à minha crise. E continua: se depois repararem que a teosofia, porque admite todas as religiões, tem um caráter inteiramente parecido com o do paganismo, que admite no seu panteão todos os deuses, você terá o segundo elemento da minha grave crise de alma. 1916. A teosofia apavora-me pelo seu mistério e pela sua grandeza ocultista. Repugna-me pelo seu humanitarismo e apostolismo. Você compreende? Essenciais. Assusta-me, por se parecer tanto com o paganismo transcendental. Aqui o paganismo transcendental é importante, tem a ver com um projeto do Pessoa, que é o paganismo superior. É este o nome que eu dou ao modo de pensar a que havia chegado. Repugna-me por se parecer tanto com o cristianismo que não admite. É o horror e a atração, o abismo realizados no além-alma. Esta carta é de 6 de dezembro de 1915. Portanto, um ano antes, menos de um ano antes, uns meses antes do Mário Sá Carneiro se suicidar. Como eu vos disse, abril. 26 de abril de 1916. Portanto, aquilo que eu trouxe-vos isto para aqui, para vocês perceberem que são anos de luta interior profunda do Pessoa. E se vocês conhecerem e souberem mais ou menos como é que era a realidade da Lisboa e do Pessoa e dos amigos do Pessoa na altura, é evidente que percebem algumas das imagens, algumas das coisas que o Pessoa escreve e do seu isolamento e da sua personalidade. E, portanto, esse ano, ou se quiserem, a meu ver, é um pouco esses anos que ele vai obrigá-lo a dar o tal salto para aquilo que irá ser posteriormente o tal ideal gnóstico e o tal ideal. Bem. Agora, cruzando isto, aquilo que eu tentei fazer, e vou tentar apresentar-vos a seguir, foi cruzar esta perspectiva, se quiserem, que podíamos aprofundar, não é? E dava só por si vários seminários. Já agora não vos disse, mas penso que vocês sabem, o Pessoa tem na sua biblioteca muitos livros destes autores e outros, portanto a biblioteca dele consta de 1200 livros, é evidente que também ele tinha muitos mais livros do que esses, não é? Sabe-se hoje, alguns ele depois emprestou, vendeu, se calhar, portanto, alguns deles, muitos deles fichados, altamente anotados,
E, portanto, cruzando com isto, eu diria que há outra perspectiva que é subjacente a tudo isto, e que é, em termos sistemáticos, se divide também em três, em três linhas, e que são simultâneas, ok? Portanto, mais uma vez, nós só as podemos dividir a gente a falar, como eu costumo dizer, na prática, dependendo dos textos que estivermos a ler, elas estão lá mais ou menos evidentes. E que são, por um lado, e que muitas delas, já agora, também estão dentro da tradição. Não é? Já irei falar sobre isto. A primeira que eu diria, das mais importantes, ou se quiserem mais abrangente, que é mais importante no sentido que é mais abrangente, é a viagem como evolução da consciência, desde o nível mimético, passando pelo analógico até ao simbólico, aquilo que eu chamaria a via da abstração, e já vou falar disso mais à frente, com um texto do António Mora, em que isso está bem patente, que é para mim um texto-chave da obra do Pessoa. O segundo, que é como escala de despersonalização, que é aquilo que eu chamaria a via alquímica, ou o processo de individuação, muita relação com o Jung, ok? Mais uma vez, é com este processo junguiano, se quiserem, de tentar unificar, e aqui unificar com aspas, aquilo que está separado, não é? E que é diabólico, não é? E diabo, se vocês sabem, quer dizer, vem de diabalém, que é o separador. E uma terceira via, se quiserem, que é como grau de iniciação, que é aquilo que eu chamaria a via gnóstica. Agora, essa imagem que eu pus aí do Maier seria aquilo que eu irei chamar, que eu costumo chamar, a quadratura do ciclo eletronímico, né? Que está bem patente, já lá vou também. Já vos explico como é que isto funciona. Portanto, os três níveis, que como eu vos disse, são diferentes entre si, são faces do mesmo poliedro. Né? São formas diferentes de aplicar aquilo que se chamaria a inteligência analógica. São, como ele escreve em alguns textos do seu projeto, o livro que não é O Caminho da Serpente, que eu espero também reeditar naquele livro que vos falei, as três ordens de interpretação. Né? E, portanto, é o Ouroboros, se quiserem, que come a sua própria cauda, e, portanto, que é uma forma de unificação. Não é? E nisto, por exemplo, estamos a falar do Caminho da Serpente no sentido gnóstico do termo, mas também podíamos falar do Mallarmé, ok? Do tal livro que não é, como podíamos falar do livro Desassossego, ok? Que é um livro que não é. Que só o é no seu caráter fragmentário. E depois também podemos falar sobre isso, se vocês quiserem. Portanto, eu quando edito, que é um problema também físico, se quiserem, não metafísico, mas também é metafísico por correspondência. Quando eu edito em papel o livro Desassossego, estou a ir contra o próprio exercício do livro Desassossego, porque eu tenho que pôr um fragmento atrás do outro, não é? Sequencialmente. Tenho que dar uma sequência a essa obra. E, portanto, por isso é que eu, desde há muitos anos também, e parece não, eu sei que está a ser feito na Universidade de Coimbra, por um colega meu e amigo, o professor Manuel Portela, e com os seus alunos, não sei se está aqui alguém a ouvir-me, mas penso que é capaz de estar, desse grupo de materialidades da literatura. Portanto, a grande defesa que eu já fazia há muitos anos é de se editar online, não é? Documento a documento, fragmento a fragmento, e, portanto, o livro Desassossego, digamos, a unidade do livro era por cliques que nós fizéssemos, não é? E cada um teria um livro necessariamente diferente. Fecha parênteses. Comecemos pelo primeiro caso. Isto vocês têm a imagem, é a imagem da capa do meu livro, do e-book, do Regresso dos Deuses, que é uma capa lindíssima, feita por um amigo meu. Mais uma vez chamamos a atenção para este documento que poucas pessoas têm dado muita devida atenção. É um documento-chave do Dr. António Mora, que está publicado, é o documento 217, a segunda parte do meu livro, que eu editei inicialmente na tese de mestrado, que se intitula Teoria dos Deuses, o que são os deuses. É um documento que faz parte do Regresso dos Deuses, que é do António Mora, que é escrito para ser prefácio à obra do seu mestre Alberto Queiro. O Dr. António Mora, para quem não sabe também, é o continuador filosófico do mestre Alberto Queiro. E, portanto, o Dr. António Mora é o que escreve a filosofia que o Alberto Queiro nunca poderia escrever. Porque era um poeta e era um guardador de rebanhos, sendo os rebanhos do pensamento. Portanto, neste documento, o Dr. António Mora explica todo este processo.
logo no início, é definida, eu vou passar isto aqui para este lado, porque isto está-me a cortar. Peço desculpa. Logo no início é definida a ideia de uma evolução do espírito humano, desde o pensamento concreto até ao pensamento abstrato. Portanto, tem a ver com a tal via da abstração que eu há bocado vos falei, ok? Corroborada pela ideia de que os deuses são o primeiro grau de abstração. Ou melhor, são as ideias humanas em passagem de noções concretas para ideias abstratas. Isto é essencial, meus amigos. É essencial. Isto é a forma como a pessoa, desde o início, e não é a pessoa só, portanto, faz parte da tradição, conceber os deuses como um primeiro nível de abstração. Já lá volto. O exemplo que ele dá é a passagem estou a citar o António Moro, de um estádio concreto, tal árvore, para um outro abstrato, árvore, pressupõe a existência de um outro intermédio, já não concreto, mas ainda não abstrato. Este segundo estádio de concretude, entre aspas, isto é texto de pessoa, não é meu, surge pela cisão da noção concreta de tal árvore em duas coisas. Um concreto estático, a árvore que fica, e um concreto dinâmico, verdura que passa. Este estádio intermédio surge quando se percepciona a semelhança entre a florescência de uma árvore e a florescência de outra árvore. Logo que esta semelhança é vista, está encontrada uma ideia concreta que serve de aproximação de duas ideias concretas. A de florescência, servindo de aproximação de tal árvore a tal outra árvore. Esta noção de florescência, entre aspas, caracteriza-se por ser dispersa, dinâmica e, sobretudo, de uma coisa útil. Este conceito de utilidade é fundamental ao António Moro, ok? Ele é um utilitarista dessa perspectiva. Ao contrário da de árvore, tal árvore, como o primitivo concebe que não serve para nada. Aqui o primitivo no sentido arcaico. Não é? Surge assim a ideia de árvore em si, ideia abstrata que conjuga a universalidade fenoménica do ser árvore. Abre parênteses. Uma das grandes obras do Dr. António Moro, Os Prolegómenos, que tinha por subtítulo Contratese à crítica da razão pura de Kant. Ok? O Dr. António Moro não fazia por menos. Fecha parênteses. E que era correspondente com os fundamentos do paganismo. Ora, também a heteronímia do Pessoa desenvolve-se com base num processo de objetivação, subjetivação, individuação da consciência, desde a máxima concretude daquilo que se designa objetivismo absoluto, de Cave, equivalente aos deuses de Usna, referido por Cassirer, quer na filosofia das formas simbólicas, quer no seu livro Linguagem e Mito, os quais parecem ser criações inconscientes e involuntárias feitas na espora do momento, até ao máximo de idealização patente no Fernando Pessoa Ipse, correspondente aos deuses pessoais de Usna, passando evidentemente quer pelos deuses particulares, Ricardo Reis, quer pelos deuses vegetais, Álvaro de Campos. Reparem, a matriz, aquilo que eu estou aqui a dizer, é a matriz que o Cassirer utiliza a partir de Usna para catalogar ou classificar a evolução humana, da consciência humana e das próprias sociedades, né? Desde a arcaica até ao máximo de transcendentalidade, é a forma da nossa própria consciência. E é aquilo que a pessoa utiliza na sua própria heteronímia. Com consciência disso ou não. O que é que são os deuses para o Fernando Pessoa, em termos da tradição? E fui de propósito buscar alguns documentos, há muitos. Escolhi estes. Os deuses são também categorias mágicas. Isto é, assim como há categorias do pensamento, como sejam a qualidade e a quantidade, né? Kant, ok? Por meio das quais o pensamento pensa, assim há categorias mágicas por meio das quais a ação mágica é possível. Os deuses são os artífices ou os artistas das coisas reais. É este documento, é um documento manuscrito, que está citado também no António Moro. Num outro documento, dentro do mesmo projeto, os deuses pagãos não criam em itálico, ok? Que eu que faço, não sou eu. Transformam apenas. O pagão não define o que cria. Os deuses são uma experiência super, não extra-humana.
E o documento acaba: a raça dos deuses e dos homens é uma só. Píndaro. Fim de citação. Portanto, isto é um documento, é o 219 do meu livro. Na parte. E acrescenta, o que distingue, no outro documento, o que distingue os gregos e os romanos não é o politeísmo, pois os politeístas foram, no início, os próprios hebreus, ao contrário do que os hebreus pregavam, mas a forma especial desse politeísmo, itálico do Fernando Pessoa. Politeísta é o cristianismo católico, aliás, do Dr. António Mora. Peço desculpa. Então, como é que nós devemos entender o paganismo? António Mora. Por paganismo entendo aquela fórmula religiosa e metafísica que coloca a realidade suprema dentro do âmbito da realidade visível. Quero dizer, para quem os deuses ou entes supremos são concebidos exatamente à semelhança da matéria. A base desta atitude do espírito é, evidentemente, a crença absoluta na realidade das coisas. Ok? Portanto, fixem isto, eu vou voltar a isto mais adiante quando falamos da alquimia, né? Para o conceito de matéria da alquimia. Isto está nos prolegómenos, nos documentos de prolegómenos. Qual é a essência do paganismo? E que leva a pessoa a falar da repaganização, né? E do regresso dos deuses. 3 coisas fundamentais: pluralidade dos deuses como essência da mitologia, a adoção da criação como ideal humano, a concepção do universo essencial como fenómeno essencial objetivo. No primeiro caso, pluralidade dos deuses como essência da mitologia, relembro-vos a frase do Pessoa quando ele diz, através do Álvaro de Campos, cada canto da minha alma é o altar a um Deus diferente. Ok? Portanto, cada canto da alma da pessoa é o altar a um Deus diferente. A explicação está aqui, para quem souber ler. Portanto, aquilo que nós temos no Pessoa, também muito sistematicamente, é no Caeiro, é o mais transparente de todos, o Ricardo Reis, portanto, o objetivista absoluto, o Ricardo Reis, o mais disciplinado, o mais uniforme, na métrica, nas sensações, é o heterónimo mais próximo do Caeiro, ok? O Álvaro de Campos, que é o mais indisciplinado, o menos controlado, o mais diverso na versificação, nas sensações, é o heterónimo mais próximo da pessoa, que se apresenta à Ofelinha, né? E que ela não gostava nada, à sua namorada. E o Pessoa Ipse, que é o mais obscuro, como Heraclito, que é o scotenose, não é? O obscuro, o mais interiorizado, um novelo enrolado para dentro, né? O mais objetivo. Portanto, na prática, o que é que nós temos? Temos o Queiro como o eterno feminino, como o convívio com a mãe universal, que é tudo mineral, coincidência natural, descobridor da natureza, o único poeta da natureza, são as expressões dele, o Reis como a indiferença, placidez campestre, de Horácio, diálogo pagão dentro da mãe natureza viva na marcha para o regaço insaciável da pátria de Plutão, tendo as crianças por nossas mestras, os olhos cheios da natureza. Né? Portanto, temos o Queiro mais Lucrécio, o Reis mais Horácio, o Álvaro temos que iniciativa, instinto de morte, a natureza como súplicas à noite, a morte e o sono, o sentido iniciático, a vida, a purificação. Podia-vos dar N exemplos de poemas aqui, não é? Depois vocês vão ler os poemas dele e percebem, tentam encaixar esta classificação. Simbologia marítima, a ode marítima como ode à morte, a ode marítima como viagem de regresso, grande cais, onde partimos, o grande cais anterior e eterno e divino, portanto, a imagem da distância, do ente, do tal cais, dois excertos de ode, a morte simbólica de desintegração física esperada na própria noite, portanto, aquilo que eu chamaria um ocultismo físico, um separagmos, não é? O dionisismo, que eu já expliquei na minha tese de mestrado, na relação que fiz entre as dionisíacas e a heteronímia do Pessoa, não é? A tragô, a tragédia, tragô em grego é o carneiro, não é por acaso também se calhar que o Alberto Queiro é da primavera, é carneiro-leão, portanto há aqui uma matriz que funciona até na primavera e desta dimensão de renascença, se quiserem, de renascer das cinzas. Vem, arranca-me do sol da angústia da utilidade, onde ficejo, apanha-me do meu sol, mal me quer esquecido, folha a folha, lê em mim não sei que sina, desfolha-me para teu agrado, escreve o Álvaro de Campos. E depois, mais adiante, morte com passagem de regresso ao topo genesíaco, o horror súbito do enterro que passa, tira a máscara, todas as esperanças ali vai a conclusão, ali fechado, selado,
ali debaixo do chumbo lacrado, com calma cara, vai que pena como nós, vai o que sentiu como nós, vai o nós, nessa ida que afinal é regresso, não é? Que é o poema À Morte de Sá Carneiro. Amá-la como símbolo da viagem, da vida, a terra como mãe verde, como mãe carinhosa, vertiginosa mãe, mãe caprichosa, berço que embala a alma dispersa da humanidade sucessiva. O instinto de morte, não é? A oda à mãe terra, surge-me corda, ó terra, mãe verde, florida, todos os anos recente, grande coração pulsando, grande voz acordando, grande bacante, ébria do movimento, da mudança, encio de vegetação, Florência rompendo, teu próprio corpo, mãe carinhosa, unânime, dos ventos dos prados, o abismo, o nada, desejo de excesso, excentricidade caótica, não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, né? Tabacaria. E depois o Fernando Pessoa, ortónimo, reparem que isto muitas vezes é simultâneo no próprio papel, inclusivamente, ok? O que é fascinante. Se vocês tiverem o contato com os papéis como eu tive, isto dá-se instantaneamente. O que eu vos disse há bocado, chuva oblíqua, escrito, assinado Albert Campos, risca, Fernando Pessoa ortónimo, ok? Então, regresso. Portanto, aquilo é um processo em status nascendi, né? Está em constante evolução. Portanto, o arquétipo da alma portuguesa, natureza, mar, ilha, noite, mãe, instinto de infância, apelo às origens órficas, paz nirvânica, diferente do conceito de nirvana do Antero, que tem um poema sobre isso. Vocês depois podem ler. Instinto de regressão à figura mítica da mãe como forma de equilíbrio e de alimento. Bem, espero não estar a ser muito chato. Agora, se pegarmos nestes textos, e eu podia ter escolhido outros, só alguns, acerca dos graus de despersonalização, escrito pelo Ortónio, os quais se pensa terem sido redigidos nos finais dos anos 20, princípios de 30. Portanto, se vocês se lembram daquilo que eu disse no início, ou mais atrás, seria a terceira fase dele, a fase gnóstica, e que versa sobre a passagem da poesia lírica para a dramática, porque a pessoa está sempre a testar, ok? A testar com a literatura, a testar com a arte. Veremos que esta hipótese também se verifica, embora num deles o pressuposto se assente numa intelectualização e subjetivação do histerismo, desde aquilo que eles chamam de histerismo físico, passando por um histerismo mental, até um histerismo intelectual. Aos outros dois, numa substituição da imaginação ao sentimento e da inteligência à emoção, para a pluralidade da expressão estilística. E estava outro seminário, ok? Neste processo de subjetivação e individuação, encontramos, quando ele fala da produção dos graus de iniciação, a tal dimensão gnóstica, que é equivalente às 3 ordens de interpretação que vocês encontram também, não só nos Caminhos da Serpente, como também no outro projeto que a Ivete editou, na sua quase, em muitos dos documentos, não digo todos, porque ainda há alguns, que são os documentos sobre a franco-maçonaria. Né? Documentos da franco-maçonaria que ele estrutura em projeto com a própria estrutura da franco-maçonaria. E isso não está feito. Ainda ninguém fez. E, portanto, ele esclarece isso num ensaio, que é o ensaio da Tiloscrita em fragmento, que é este, que é o ensaio da iniciação. São vários fragmentos da Tiloscrita. Ele diz assim, e é um excerto, eu fiz um esquema. Há 3 modos pelos quais as iniciações podem ser interpretadas. Os 3 caminhos de realização, o mágico, o místico e o gnóstico. Os 3 estádios de realização, o neófito, o adepto e o mestre. E os 3 graus de realização, o astral, o mental e o espiritual. Isto está no documento 54A, 52, rosto, que foi aquilo que eu vos mostrei. Eu agora tenho o monitor cortado, mas pronto. E ele utiliza isto, ele explica isto num outro documento, que é o 54 vezes 17R, 18R, que é um documento sensivelmente grande, digamos assim, que o grande também é relativo, quando ele explica, quando ele escreve.
Suponhamos que escrever grande poesia é o fim da iniciação. O grau neófito será a aquisição dos elementos culturais com que o poeta terá de tratar ao escrever poesia. Não é? Portanto, eu diria que não é a mesma coisa se a decisão é de um Shakespeare, ou é de um inglês, ou é de um português. Não é? Porque a educação, a própria cultura é necessariamente diferente. Portanto, no arranque é diferente. O grau de adepto será extraído da analogia da mesma maneira. 5. O escrever poesia lírica simples como um poema lírico comum. 6. Escrever poesia lírica complexa como em, o documento está inacabado, a numeração salta. Escrever poesia lírica ordenada ou filosófica como na ode. Né? E, portanto, reparem que aqui vamos também pegar na literatura como, ou na escrita de poesia, como entrando na complexificação. Né? Cada vez é mais complexo, mas cada vez é mais unificado, né? Que integra a anterior, o momento anterior. O grau de mestre dá na mesma maneira. 8. Escrever poesia dramática. Não está lá 9. 10. Fusão de toda a poesia lírica, épica e dramática em algo para lá de todas elas. Só acredita na estruturação da realidade segundo um plano hierarquizado de entes, de baixo para cima, embora, como ensina Hermes Trismegisto, né, o 3 vezes grande, o que está em baixo é o que está em cima. Portanto, aqui o que se trata é de aceder por afinação espiritual. A expressão também não é minha, é do próprio Fernando Pessoa. Portanto, cada vez mais o nosso espírito vai afinando, vai-se afinando na viagem, né? Vai integrando, é um processo de integração constante que nós encontramos como não podia deixar de ser, na arquitetura hierárquica dos mundos e dos entes, na divisão organizativa das baixas e altas ordens, né? Do átrio, do claustro e do templo. Chamamos a atenção que o projeto Pessoa para a edição dos textos da franco-maçonaria segue essa divisão: átrio, claustro e templo. A Ivete tem um documento em que fala disso e edita alguns textos de cada um dessas partes. Dando sentido à expressão, tudo é um, estando presente na disposição simbólica do Templo de Salomão, como escreve expressamente o documento 54A29R, era para incluir no seu livro sobre o átrio, que é um livro também que não é, e que passa a citar apenas um excerto retirado do início do texto. A grande regra do oculto é aquela de Pimandro de Hermes. O que está em baixo é como o que está em cima. Assim, a organização das baixas ordens copia, guardadas as diferenças obrigatórias, a organização das altas ordens. Reproduzem-se os mesmos transes, por vezes as mesmas espécies de símbolos. O sentido é outro e menor, mas a regra de semelhança tem que ser mantida, pois de contrário a ordem menor não vive e abatem por si as colunas do templo. 54A, 29R. O mais interessante é que esta analogia que ele faz, e que eu faço aqui também, que reproduzo, alarga-se à quadrifonia heteronímica, né? O quatro heteronímico que compõe o homem filosófico enquanto o produto das 4 naturezas da pedra. Resulta da associação do 1 a 3. O 1 torna-se 2, 2 torna-se 3 e do terceiro surge o 1 como 4, né? Berthelot. Pois ela é o próprio paradigma da consciência. Voltemos à carta da Gênesis heterónima. Escreve ele, no tal parágrafo que inicialmente ele pediu ao Gaspar Simões para não publicar, e que há uma grande polémica, foi publicado. Né? E há quem diga que ele pediu para não publicar precisamente para que publicasse. Né? Aquelas brincadeiras. Há 3 caminhos para o oculto. O caminho mágico, incluindo práticas como a dos espiritismos, intelectualmente ao nível da bruxaria, que é magia também. Caminho esse extremamente perigoso, em todos os sentidos. O caminho místico, que não tem propriamente perigos, mas é incerto e lento. E o que se chama o caminho alquímico, o mais difícil, perfeito de todos, porque envolve uma transmutação da própria personalidade, que se prepara sem grandes riscos, mas antes com defesas que os outros caminhos não têm. Primeiro é de rejeitar, por ser perigoso a todos os níveis, o místico se lo há pela lentidão e incerteza. Muitas vezes é um caminho de ilusão, sendo tanto um como o outro atalhos ao conhecimento, produto de confissões de impotência. Portanto, aqui o problema que se coloca é quais são os critérios seguros para passar de um nível ao outro. Por isso é que nunca se pode seguir sozinho. Vou dar-nos conta disto no documento 54A61R. R rosto, ok? Faz parte do ensaio sobre a iniciação, que eu falei há bocado. Um excerto. Os caminhos do misticismo e da magia
são muitas vezes caminhos de engano e de erro. O misticismo significa essencialmente confiança na intuição. A magia significa essencialmente confiança no poder. A intuição é uma operação da mente pela qual os resultados da inteligência são obtidos sem o uso da inteligência. O poder, no sentido do poder mágico, é uma operação da mente pela qual os resultados do esforço contínuo são obtidos sem o uso do esforço contínuo. Ambos, porém, por mais tempo que levem a operar, são atalhos para o conhecimento. Em certo sentido, tanto o misticismo como a magia são confissões de impotência. O místico é um homem que sente que não tem em si a força do pensamento para atingir a verdade pelo pensamento. O mágico é um homem que sente que não tem em si a força de vontade para atingir a verdade ou o poder pela força de vontade. 54A, 61R. O que é que eu fiz com base nisto? Fiz-vos aqui um esquema em que eu tento explicar como isto funciona, a meu ver. Portanto, temos esses, como é de recusar os outros dois caminhos, o que se deve seguir é o caminho gnóstico, e esse caminho gnóstico, ou alquímico, aqui está representado nesta quadratura do ciclo heteronímico, que eu desenhei, que é uma espécie de, se vocês virem isto como uma pirâmide vista de cima, tem a chave do problema. Portanto, a base é quadrada, portanto, tem os 4 heterónimos, Caeiro, o Reis, o Campos e o Ortónimo, e tem as 3 faces, que são as faces da mensagem, né? O brasão, o mar português e encoberto. Tendo por hipotenusa, lá está ao meio, o Bernardo Soares do lado esquerdo e o António Mora do lado direito, que seriam, eu não gosto da palavra razão, no caso do Mora, porque dizer razão é a tradução de razão os latinos, da palavra logos grega, perde muito do que logos é, né? E, portanto, eu costumo dizer, por brincadeira, falando a sério, que um dos grandes problemas da civilização e cultura ocidental está nessa má tradução que os latinos fazem do conceito grego de logos, não é? E, portanto, a cultura latina foi construída sobre ruínas gregas, peço desculpa, e, portanto, o problema começa logo aí, né? Ainda andamos à procura disto, à procura dessa repaganização que a pessoa também anda. E, portanto, é esta viagem sobre espécie interioritatis, como eu escrevi na minha tese de mestrado em 1990, que se encontra na procura do Pessoa. Mais à frente desse texto, o Pessoa escreve: na gnose, onde empregamos o intelecto, temos pelo menos o lastro do raciocínio. Podemos pelo menos comparar um resultado, entre aspas, com outro, examinar se eles são contraditórios, quer cada um em si, quer em referência um ao outro. Se errarmos, é porque nos enganamos e não porque estejamos errados, como nos outros dois caminhos. É como quando se soma mal. A falha não está em somar, mas em não somar bem. Somar é, porém, o sistema correto para obter um total. Mal comparado, se quiserem, ou se quiserem bem comparado, é o que nós podemos dizer no mapa astral. O erro não está no mapa astral, está na interpretação que eu faço dele. Ok? É preciso saber interpretar. Aqui é a mesma coisa. E de seguida dá exemplos. Compara o palpite, entre aspas, tipo comum de intuição, com o misticismo e o espiritismo com a magia. Portanto, cada um dos heterónimos desta tal mecânica do espírito, não é? Pegando no título da comunicação, deste mecanismo de outrar, não é? Que é o que a pessoa diz, tornar-se outro, ou desta forma de se escrever mutantemente, funciona como preparar estádios operativos. É isto que leva, por exemplo, o António Mora, o doutor António Mora, que aparece, não vos disse, numa casa sul de Cascais, num sanatório, como não podia deixar de ser, e que os outros vão lá visitá-lo. É um conto que eu também recolhi, transcrevi, organizei e editei em tempos. É isto que leva, por exemplo, o Dr. António Mora a falar de Caeiro como a matéria-prima do paganismo. Lembra-se o que é esta dimensão de matéria e de matéria-prima que falei há bocado. Aqui há que distinguir a matéria tal como é concebida, ora pela ciência química, ora pela química oculta ou alquimia. E a pessoa faz essa distinção no documento 5484R, onde se pode ler: a química oculta ou alquimia difere da química vulgar ou normal apenas quanto à teoria da constituição da matéria. Os processos de operação não diferem exteriormente, nem os aparelhos que se empregam. É o sentido com que os aparelhos se empregam e com que as operações são feitas que estabelece a diferença
entre a química e a alquimia. Mais à frente. A matéria é, na verdade, como creem o físico e o químico normais, constituída por um sistema de forças em equilíbrio instável, formando corpos dinâmicos a que se pode chamar átomos, entre aspas. Porque isto é real e a matéria, considerada fisicamente, é, na verdade, assim constituída, são possíveis as experiências, os resultados dos homens de ciência e a matéria manipulável por meios materiais, por processos apenas físicos ou químicos para fins tangíveis, imediatamente reais. E conclui, ao mesmo tempo, no plano operativo, os elementos que compõem a matéria têm um outro sentido. Existem não só como matéria, mas também como símbolo. Como os deuses, lembram-se disso? Há, por exemplo, um ferro matéria, há, porém, ao mesmo tempo, um ferro símbolo. Cada elemento simboliza determinada linha de força supermaterial e pode, portanto, ser realizada sobre ele uma operação ou ação que o atinja e o altere. Não só no que elemento, mas também no que símbolo. Feita essa operação, o efeito produzido excede transcendentemente o efeito material, fica visível, sensível, mensurável no vaso ou aparelho em que a experiência se realizou. É esta a operação alquímica. Portanto, é tal cadinho das sensações, ok? É esta operação alquímica que burila a pedra, retificando-a, né, o vitriol, obtendo o casamento do rei e da rainha, que a pessoa constrói metamorficamente, a meu ver, num processo de autotransformação em que ele é a sua própria matéria, como não podia deixar de ser. Isto mesmo não está patente, por exemplo, ainda que em fragmentação na chuva oblíqua, esforço titânico para regressar a si, enquanto totalidade símbolo unificador. É sintomática a indecisão da assinatura Campos-Pessoa. É sintomática. Daí também a questão grafológica, a alteração da marca, não é? Se vocês também contactarem com os exercícios de assinatura do Pessoa, nos seus vários, do António Mora, do Álvaro de Campos, do Careio, do Rei, percebem isto fisicamente, ok? Não é fisicamente. Ou não é para ser compreendido fisicamente, se quiserem, para ter idade. Por fim, temos o terceiro mecanismo de purificação ascética e agnóstica, realizando-se na viagem que vai do adepto menor ao maior. Nos textos em que Pessoa trata deste assunto, perspectiva-se a iniciação do adepto a operar sobre o caráter demoníaco do histerismo, servindo-se quase sempre em exclusivo do exemplo de Shakespeare, sendo evidente a aproximação que faz com o seu caso pessoal. Quanto mais puro e restrito, depois tinha aqui alguns exemplos, o gênio lírico, tanto mais dito será esse histerismo, como no caso de Byron e Shelley. Neste caso, o histerismo é, por assim dizer, físico, é um motivo porque ele é nítido. No gênio do grau acima deste, aquele que paira sobre vários tipos de emoção, o histerismo torna-se, por assim dizer, mental, ou porque, como em Victor Hugo, uma robusta saúde física o impele para a interioridade, fugindo da manifestação física. No gênio lírico do grau de todos os mais elevado, o que abrange todos os tipos de emoção, encarnando-os em pessoas e assim despersonalizando, perpetuando-se o histerismo, torna-se, por assim dizer, puramente intelectual e assim sucessivamente. Não é por acaso, não sei se vocês, penso que vocês sabem, não é por acaso que também o primeiro ensaio que o Freud escreve é sobre histerismo e esteroneurastenia, né? Curiosamente, porque é um tema do século XIX, princípios do XX, e, portanto, esta procura de explicação por via da esteroneurastenia, que só se pensava que só as mulheres é que eram histéricas, né? Porque histeros é ovários, não é? Portanto, só as mulheres é que têm ovários. O Pessoa bebe aí também dessa tradição. E, portanto, ele vai aplicar isto, quer ao Goethe, quer, sobretudo, ao Shakespeare. Shakespeare era, por natureza, ainda na juventude, princípio da idade viril, um histérico, diz ele. Mais tarde, em plena idade viril, um esteroneurasténico, em menor grau, era também de constituição frágil e vitalidade deficiente, mas não destituído de saúde. Aqui uma aproximação, eu vou correr mais um bocadinho isto para vocês, para não nos cansar muito. Portanto, há aqui uma ligação entre o Pessoa e o Shakespeare que se encontra em muitos dos textos. Shakespeare e Pessoa escrevem-se mutantemente. Qualquer deles chegou a viajar por vários graus de escala de personalização ao longo das suas vidas. Concluindo, diríamos apenas que, se tal como Fernando Pessoa afirma o grau de mestre é homologável àquele em que o gênio poético subsume toda a poiesis,
lírica, épica e dramática é algo transcendental, pensamos ser essa a operatividade gnósica e gnóstica que se observa em trabalho, em cada palavra e em cada linha do pensamento e obras do Pessoa. Obrigado. Estou aberto a perguntas, espero não ter cansado muito nem aborrecido. Não dá para bater palmas, né? Não, Mas olha, foi fantástico. A gente passou só um pouquinho do tempo, temos aí uns 20 minutos ainda, 20, 30 minutos, né, para perguntas. E como eu sei que às vezes o público fica um pouco tímido, eu queria começar então a abrir essa. deixa-me só tirar aqui isto, Érico, peço desculpa, que eu tenho o ecrã todo partido e depois vejo-vos mal. Mas podes falar, podes ir falando, estou a tentar desligar aqui o. Queria então começar essa conversa falando um pouco sobre, voltando ao tema das fontes esotéricas, né, do Fernando Pessoa. Porque, como você demonstrou muito bem, a teosofia é uma das fontes mais importantes, né? Fernando Pessoa, inclusive, traduziu, como você mostrou, o livro da Madame Blavatsky, né? A Voz do Silêncio. Mas, além da teosofia, na biblioteca, por exemplo, Fernando Pessoa, e além daquelas referências também que você citou bem no comecinho, né? Tem algum outro autor ou alguma corrente de pensamento esotérica que você destacaria assim como importante na formação do pensamento gnóstico do Fernando Pessoa? Há vários. MacGregors, Zweig. Para o António Mora, não é tanto. É essencialmente o Robertson, que tem vários livros na biblioteca dele. Agora tinha que se ver alguns casos. A minha ideia, aquilo que eu vos tentei passar, é que o Pessoa, e isto, eu estou-vos a dizer isto, por estranho que possa parecer, não é. Quer dizer, alguns já vão por esta via, mas há outras leituras que, a meu ver, são forçadas daquilo que a pessoa. Eu tenho uma preocupação pelos textos da pessoa, e, portanto, sem fazer extrapolações. Por isso é que eu dou muita importância à edição e à transcrição dos documentos da pessoa. E por isso é que eu vos comecei por dizer que, a meu ver, e tenho sido chamado de malfeitio, e tenho, por essas razões e outras, mas sobretudo por estas, porque eu não embarco nessas leituras que forçam muito, muito dos documentos da pessoa àquilo que as pessoas querem ver nele. Não é? É evidente que eu também não estou, que sou sujeito às vezes a ser enganado, entre aspas, embora seja muito autocrítico de mim próprio e, portanto, duplamente autocrítico e tenho muito cuidado, levo estes textos com muito cuidado, mas muitas vezes leio e releio, mas é o que eu vos disse, penso que isto há uma tradição heterodoxa que, salvo raríssimas e honrosas exceções, também há exceções, felizmente, ainda não foi escrito, ou não foi levado em consideração por N razões que também não interessam por aqui. Mas pronto, e portanto ainda há muito a descobrir, que não tem a ver apenas com a questão dos inéditos, com esta procura incessante pelos inéditos, que é uma, que às vezes até chateia, é na perspectiva de tentar perceber e integrar o Pessoa, como não podia deixar de ser, que ele era um gênio, uma genialidade, na sua própria época, não é? E na Rua dos Douradores. E não havia Amazonas na altura, não é? E, portanto, ele tinha os livros, alguns deles sabe-se lá como. Ele, por exemplo, tinha lá a Enóia, o Tratado de Alquimia, de um português, um Anselmo Caetano, que existiam 2 ou 3 exemplares no país, não é? E, portanto, um deles na Biblioteca Nacional, outro na biblioteca dele, eu tenho, penso que em Coimbra, não estou em erro. E, portanto, essa tradição, é importante perceber a heteronímia. Nós podemos gostar do Pessoa, podemos ler a poesia dele, sem estas hermenêuticas. Também não é evidente que tudo bem. Agora, para perceber na sua por exemplo, quando me perguntam, muitas vezes fazem-me esta pergunta: qual é o heterónimo que gostas mais? Eu gosto de todos, porque são todos importantes. Se vocês me disserem em termos estéticos qual é o que eu empatizo mais, isso é outra coisa. Agora, em termos do pensamento da pessoa e daquilo que eu acho que é importante perceber na sua obra, eu fui lá parar e eu interessa-me a pessoa como um instrumento de perceber o gênio humano. É isso que me interessa.
E, portanto, por isso é que eu também não sou pessoano, quer dizer, como seria Relquiano, seria, sei lá, Moziliano. Não, portanto, todos eles me trazem elementos importantes para tentar perceber esta dimensão humana da humanidade. Não sei se me fiz entender, Érico, mas pronto. Agora, a questão é não extrapolar, percebes? Por isso é que a biblioteca, e a Ivete chamou N vezes a atenção para isso, e eu também não me canso de dizer, é muito importante o estudo da biblioteca dele. Só para vos dar um exemplo, já agora que me estou a lembrar, do manual sebastianista que eu vos falei há bocado. Eu cheguei a propor há uns anos largos, quando ainda estava ao serviço nas universidades e tinha acesso a uma série de situações, a fazer-se uma edição crítica desse manual sebastianista, mas que tem várias. Não vos vou dizer que eu não quero antecipar a surpresa da minha obra daqui por um ano ou dois, mas posso-vos dizer, e vocês acreditam, que no cruzamento desse manual do sebastianista estão lá elementos que só podem ser pensados e editados com base nos comentários que ele faz à obra das trovas do Bandarra que existem na biblioteca dele. Agora, isso tem que ser feito por uma equipa, porque tem lá elementos de alquimia, tem lá elementos de astrologia, tem lá elementos de cabalística, tem lá elementos, sei lá. E, portanto, aqui tem que ser uma equipa que não é só editar os documentos que existem no espólio dele, é existir, é editar, de acordo também, ou se quiser, em anexo, ou concomitantemente, com os comentários que ele faz, bem ou mal, às trovas do Bandarra. E que ele faz comentários. Assim como também digo-vos agora outra coisa em primeira mão. Já agora fica isto como um inédito, digamos assim. Que é outra coisa que às vezes me cria um bocado urticária quando se fala da crítica que a pessoa faz, ou se quiserem, a esta dimensão de Fátima, naquela expressão que ele tem, devemos trocar Fátima por Trancoso. Não sei se vocês conhecem. Essa troca de Fátima por Trancoso que ele faz, sabem como? Um dos exercícios é um comentário ao Santo Sudário de Cristo. Existe no espólio isso. Existem fragmentos, alguns deles muito, muito tenos, a lápis, e que têm por base alguns dos projetos. Eu podia-vos dar as cotas, que são dos envelopes, de um dos envelopes, dos 125, se quiserem, pronto. E que tem não só um estudo do sebastianismo nas suas dimensões metafísica, ética, política, como também um historial com base do Bandarra aos nossos dias, de Antero de Quental ao saudosismo, e o começado agora. O começado agora. Portanto, o próprio professor acha que começou naquele momento. E, portanto, a introdução, primeira trova, comentário, segunda trova, comentário, e assim sucessivamente. Nostradamus, comentário ao Nostradamus, outras profecias, o Quinto Império, isto faz parte do Manual do Sebastianismo, que é um livro, como eu disse há bocado, que todo sebastianista devia trazer debaixo do braço. Percebes, Érico? E, portanto, há aqui ainda muito para trabalhar, muito para descobrir. Quase tudo. E aí, pessoal, perguntas? Ninguém gostou. Talvez assim, ainda para muita gente seja um assunto de fato hermético, né? Porque mesmo quem lê Fernando Pessoa não necessariamente entra nessa seara, né? Nesse campo de questões do esoterismo. Mas uma coisa que me fascina muito foi o encontro do Fernando Pessoa com o Aleister Crowley e todo o desdobramento, né, em torno dessa relação curiosa entre eles. Não sei até que ponto ele conhecia, por exemplo, a Ordem da Golden Dawn, mas sei que o Aleister Crowley foi uma figura importante na trajetória esotérica do Fernando Pessoa. Mas antes de João você... Érico, eu vou-te dar um bombom e às pessoas que estão aqui a assistir. Antes disso, tem uma pessoa que levantou a mão aqui para Ah, perguntar. Deixa eu ver quem foi. então lembrando depois do Aleister Crowley que eu quero dar aqui um bombom às pessoas. Já, Sim. já explico. Quem foi, gente? Que agora desapareceu aqui. Quem é que queria perguntar? Ah, o Joseline. Eu, Joseline. sí. No, más que preguntar, eu quero que o professor pudesse falar
um bocado mais sobre a conexão entre pessoa e Jung, particularmente entre os heterônimos e os tipos psicológicos de Jung, nesta sincronicidade, que é o interesse, obviamente, do esoterismo pelos dois. Obrigada. Joseline, essa ligação fui eu que fiz. Essa sincronicidade fui eu que fiz, mas fiz na perspectiva que eu acho que essa visão que a Liz Green fala do Jung, na sua origem, de 1911, 1912, nas razões que eles cortaram relações quando ele editou aquele livro de 1912 das transformações e sobre o libido, é porque o próprio Freud via nesse caminho que o Jung estava a seguir, que o próprio Freud escreve numa das cartas, e o Jung conta isso, era a via mística, e, portanto já não era médica, não é? Já não era clínica, não é? E, portanto, por isso é que eu comecei a minha comunicação, este seminário, por dizer que é um dos assuntos deploráveis da academia. E, portanto, aí... mas isso é para eu depois trabalhar posteriormente. Mas a questão é que eu acho que a forma como o Jung utiliza a astrologia para, eu não diria explicar, ou para tentar perceber e compreender, interiorizar essa dimensão da viagem interior de cada um de nós, utilizando, são instrumentos, né? A pessoa também utiliza a astrologia como instrumento. E sempre foi um pouco a minha intuição, se quiserem, e agora é a minha certeza. E, portanto, mas a astrologia, na perspectiva, se quiser, numa perspectiva, como é que eu ia dizer? Não adivinhatória. Embora também ele também utilize isso na perspectiva adivinhatória, mas não é isso que é o mais importante, se quiser, se é que a gente pode estar aqui a falar de mais e de menos. E ele utiliza até para a sua data de morte, não é? Que se ele engana. E ele pensava que ia morrer em junho de 35. E como se enganou nos cálculos, acabou por morrer em 30 de novembro. Em setembro escreve uma carta a dizer agora estou a citar de cor, passei esta data fatídica, vou viver muitos anos e vou-me começar a reconstruir. E vocês sabem como é que ele se começou a reconstruir? Tirou o til de pessoa. Pessoa antigamente escrevia-se com til. Né? E depois já acrescenta, azar o meu, transformei-me em máscara, duplamente pessoa. E, portanto, Joselina, aquilo que eu achei curioso quando estava a ler a Liz Green, não me tinha ocorrido essa associação. E eu depois fui confirmar se existia algum livro do Jung na biblioteca do Pessoa, que eu tenho aqui a listagem dos livros da biblioteca, não, mas se calhar ele conhecia, se calhar apanhou. Eu não me lembro de ter lido nenhuma referência ao Jung na obra do Pessoa, mas se calhar é possível, se calhar é possível. Teremos que cobrir, mas o percurso é o mesmo. Obrigada. E podemos depois falar sobre isso, Joselina, se quiseres, estás à vontade. O miminho que eu queria dar ao Eric é que eu, e no outro dia, estava a reler uns papéis que eu tenho por aqui, que eu tenho montes de papéis aqui à minha volta, e também já pensando que tu ias falar sobre isso, fui reler algumas coisas, e uma das coisas que eu reli e é uma grande questão, que se pergunta sempre se o pessoa era um iniciado, se não era um iniciado, se ele era maçom, se não era maçom, então quase sempre me perguntam isso, o que para mim, pronto, até me perguntam a mim próprio se eu sou maçom ou não. Mas pronto, mas tirando isso, eu reli uma hipótese de trabalho que era o Crowley, quando veio cá a Lisboa, conheceu um amigo do Pessoa, que é o Raul Leal, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. E então põe-se a possibilidade, e acho que há uma carta do Crowley que ele fala disso, um texto em que não gostou do Raul Leal, e ele veio a Lisboa porque o Pessoa descobriu um erro no horóscopo do Crowley e teve a ousadia de lhe escrever. E o Crowley disse: pá, quem é aquele sujeito lá no final do mundo, no final da Europa, no rosto da Europa, que é Portugal? Eu estou a usar palavras do Pessoa, não estou a usar palavras do Crowley, evidentemente. Que sabe disto, não é? E que descobriu isto que eu próprio não descobri, ou então, se calhar, fez de propósito. E então pôs-se a possibilidade do Pessoa ter sido iniciado em casa do Raul Leal,
por acesso direto de mestre-discípulo. E, portanto, deixo essa possibilidade. Deixo isso como miminho, como motivo de investigação para vocês. Então, gente, mais perguntas? Eu gostava que pusessem questões, não ficar assim, Eu não tenho, tenham receio. quem tiver, eu faço mais uma, não tem problema. Eu acho que o Yuri tem alguma pergunta para fazer, que ele está com a mão levantada. Quem é? Desculpa. Eu acho que o Yuri tinha uma pergunta para fazer, não é? Yuri, você tá por aí, Yuri? Não, parece que ele deve ter saído. Yuri? Não. Ô, Luiz, por acaso, eu acho que é muito difícil, mas por acaso tem alguma referência, alguma relação nessa vertente esotérica do Fernando Pessoa com autores da tradição, tipo René Guénon? René Guénon foi também mais ou menos contemporâneo, né, do Pessoa, Sim. assim como talvez, se não me engano, a Zébola também um pouco. Você sabe se tem isso ou não tem nada a ver? Eu, na altura que estava ainda no SPOL, quando a fazer a minha investigação de doutoramento, fiz um levantamento de algumas dessas coisas, quando eu pensava fazer a tese sobre o Quinto Império do Pessoa. Mas não fiz acabei por não fazer um levantamento exaustivo, porque entretanto a investigação seguiu outros caminhos. Agora é que eu estou a fazer, portanto, eu posso fazer esse levantamento e depois a gente fala sobre isso. Eu tenho, como eu disse, a lista aliás, tenho um livro que o Pizarro também editou com a Biblioteca do Pessoa, e tem algumas referências que eu fui apanhando dos livros dele e até referências de livros que não existem no espólio, mas que, através de papéis e de notas dele, se sabe que ele consultou, nomeadamente a Biblioteca Nacional. Eu posso fazer esse levantamento e depois digo-te sem problema nenhum. Perfeito. O Otávio também levantou a mão aqui para fazer uma pergunta. Não, ser sincero, não sei, não tenho essa certeza. Tudo bem. Otávio. Otávio, aqui. Bom, boa tarde a todos, né? Obrigado, Luiz Felipe, pelas palavras, aí a introdução excelente a esse aspecto do Pessoa. Eu colocaria o seguinte, quer dizer, do lado laico, né? Quer dizer, o lado esotérico laico do Pessoa, né? Será que ele via também, como você bem falou, uma ferramenta, né? Via na astrologia uma ferramenta quase como um jogo, né? Uma vez que a astrologia você lida com o círculo dividido em 12, mas são 3 círculos que giram, mas são 3 círculos concêntricos que giram um sobre o outro, projetando significados atribuídos a cada um desses números, né? E o fato de ele fazer os mapas também dos seus heterônimos, será que não dá para fazer uma conexão na questão do uso da ferramenta astrológica como uma espécie de game semiótico na produção literária da pessoa? Otávio, posso estar enganado, mas acho que não estou. Eu acho que ele levava, como eu expliquei na minha comunicação, isto muito a sério. Portanto, não se brinca com coisas sérias. E, portanto, a dimensão lúdica, se quiseres, ou a dimensão mascarada, bom sentido da palavra, é uma dialética, se quiseres, eu vejo como uma dialética do exercício gnóstico. Ou seja, querendo eu com isto dizer que como eu também pus na comunicação, a visão mais, ou menos falível. Estou à procura das palavras. E, portanto, não é para brincar, ou seja, não é um jogo de casino, como eu digo, normalmente. Mas as pessoas às vezes me pedem, faz lá o meu horóscopo. Assim, não, para mim a astrologia não é um jogo de casino. Não se brinca com coisas sérias. E, portanto, eu tenho a certeza, tenho a convicção profunda que a pessoa não brincava com coisas sérias. E por isso é que ele rompe com a Ofélia, por exemplo, da segunda vez. E diz que cumpre e pagou caro por isso. Pagou muito caro por isso. Como às vezes se paga, não é? Como às vezes se paga. E, portanto, eu ontem estava a tentar, quando me perguntaram se eu sempre fazia a minha comunicação hoje,
que eu tive um acidente na sexta-feira. Eu até dei comigo a pensar se não seria para impossibilitar de fazer esta comunicação. E parti a clavícula, não é? Portanto, mas eu quis, não sei se isso vai custar caro, fica aqui o meu testemunho, mas é complicado, é complicado. E, portanto, posso-vos dizer que eu saí de casa na sexta-feira, não querendo sair de casa. Saí para me divertir, ia um lançamento de um livro, e pronto. E, portanto, eu já fiz isto 3 ou 4 vezes na minha vida e correu mal. Portanto, eu vou tentar não fazer mais vezes nenhuma isto. Mas, não sei se respondi à tua questão, mas é no sentido que o game, eu percebo a pergunta, mas não era para brincar. Ele utiliza mesmo. Ele tem um heterónimo, um semi-heterónimo, que não é um heterónimo, é um semi-heterónimo, que é o Rafael Baldaia, que é o astrólogo, e que tem um tratado de astrologia, que existe no Espólio. Mas pronto, mas essa verificação que ele faz dos estádios da obra é um instrumento que, como eu vos disse, é uma hermenêutica que ele tinha ali à mão e que era de época também, como eu vos disse, não é? E por isso é que eu também falei do Jung, porque achei curioso a Lise Green falar disso na tradição da Grã-Bretanha, que era a tradição do Fernando Pessoa, não é? Não é por acaso, se fosse a francesa, se calhar era diferente. Mas como era da Grã-Bretanha, a pessoa bebeu lá disso, não é? E ficou assustado. Eu acho que, obrigado, você respondeu bem, quer dizer, o Pessoa não via isso como um fato lúdico, né? A astrologia dele não era fruto de um sorteio, digamos assim, ele levava a sério, né? Tinha uma dimensão transcendente, né? Enfim, na relação dele com a astrologia. Otávio, ele arrepiou-se várias vezes com as questões mediúnicas. A avó dele, a tia Anica, e a avó Dionísia, ele assistiu às tábuas do Ija, não é? E a essas sessões espíritas. Portanto, ele teve consciência disso e tinha que ter cuidado com isso. Eu, pelo menos, tenho esta noção, não sei, posso estar enganado, mas acho que não estou. Ok, obrigado, Luiz. Pessoal, tem mais uma última pergunta, alguém? Avisando que nós vamos estar gravado essa palestra, nós vamos colocar no YouTube, no canal do YouTube do Labim, tá? Quem quiser escrever seu endereço de e-mail aqui no chat do Zoom, a gente vai colocar na lista, tá? De mensagens do Labim. E aí informamos sobre o canal do YouTube, etc. Então, acho que a gente tem uma última pergunta aqui da Patrícia, e aí a gente fecha. Patrícia, pode falar. Patrícia, Vocês me escutam? Vocês me escutam? estamos ouvindo. Obrigada. Luiz Felipe, obrigada pela fala. Achei extremamente esclarecedor. Eu, formada que sou pela linhagem, né, de Fontes do Self, do Charles Taylor, que passa ao largo dessa tradição da astrologia como criação e produção de sujeito, né? A ideia, né, enfim, a tradição ocidental, eu acho que prega um pouco essa noção platônica, né, de o self como alguma coisa que está fora de si e passa por Santo Agostinho e vai direto, enfim, Montaigne, a introjeção do sujeito. E eu fiquei me perguntando, né, a escrita do Pessoa e talvez os heterônimos que ele forjou ao longo do tempo tenham a ver com, enfim, essa outra tradição que ela não está ainda dentro da tradição ocidental de pensar a formação do sujeito. E, assim, junto com a astrologia, eu colocaria, enfim, a tradição iorubá, enfim, uma série de formas de você pensar a existência do ser. E, enfim, isso é alguma coisa que ainda passa em paralelo, né, a essa tradição ocidental de pensar que o sujeito, em um momento, vem de fora para si e começa a se pensar a partir de si. Se a gente tivesse que pensar esse lugar, né, do Pessoa e da formação da astrologia como alguma coisa que
forma um ser, como é que a gente reescreveria, ou seria o caso da gente reescrever, né? Também é uma questão a se pensar, né? Essa tradição ocidental de pensar o sujeito. Obrigado, Patrícia. Eu gostava de reiterar e mesmo em relação àquilo que eu respondi há bocado à Joseline, que é a minha posição da abordagem do Pessoa. Para ficar bem claro, eu faço a distinção e peço que as pessoas façam essa distinção entre aquilo que nós podemos ler a partir dos textos, dos documentos do Pessoa, ok? Que é uma coisa, e aquilo que nós podemos estudar o Pessoa a partir de fora. Isto é, por exemplo, junguianamente. Né? Partindo do pressuposto que ele, estou-me a arder os olhos, peço desculpa, partindo do pressuposto que ele não analisa e não fala, nem contactou com o Jung, ok? Dito isto, e a minha posição, enquanto investigador do Pessoa, enquanto filósofo, e enquanto fenomenólogo, que eu considero-me um fenomenólogo, como eu vos disse há bocado, eu gosto muito de estudar o Pessoa e fascina-me o Pessoa, não como pessoa, digamos assim, mas como uma genialidade in statu nascendi, portanto, em nascimento, e tive o grande prazer, honra de contactar com os papéis dele, né? Em que isso está a borbulhar, em que ele escreve, como eu vos disse, no caso do Chuvoblique, é o que vocês conhecem se calhar, mas há outros papéis, escreve o Caeiro, depois risca, escreve Campos, risca, faz um horóscopo, risca, escreve Bandarra, tudo na mesma folha, o que quer dizer que aquilo era uma alma inquieta à máxima exponenciação, e fecha parênteses, portanto, isso é uma coisa, e por isso é que eu sou um chato, e vocês não me veem escrever muitas coisas sobre o Pessoa, enquanto, e por isso é que eu disse também isso ao Éric, enquanto os textos não estiverem editados, recolhidos e organizados como deve ser. E aqui sou eu que digo como deve ser, ok? E pronto. E, portanto, um deles tem a ver com esse Regresso dos Deuses que eu editei, e que, garanto-vos, estão bem editados, estão bem transcritos, e algumas das coisas que estão lá estão com cruzes, têm dúvidas, porque independentemente de fulano e cicrano, eu não quero estar a dizer nomes, dos tais pessoanos, terem editado dizendo que é que palavra que lá está, eu não sei que palavra é que é, mas sei que aquela não é de certeza. Ok? Portanto, nessa perspectiva, aquela edição que eu faço também é um inédito. Mas vocês não me ouvem falar de inédito. Pronto. Isto é muito importante o que eu estou a dizer, porque é a base, é o beabá disto. Portanto, dentro desta perspectiva, eu respondo, Patrícia, de biunivocamente, ou se quiser, duas perspectivas. Uma é a do Pessoa. E na perspectiva do Pessoa, daquilo que eu conheço dos textos do Pessoa, ele insere-se numa tradição que é uma tradição heterodoxa. Não é uma edição uma visão de tradição ortodoxa. É uma quer da cultura portuguesa, atenção, quer da cultura europeia. Isto é essencial. Depois, se vocês quiserem, falamos posteriormente noutros seminários, vou-vos dando exemplos disso, à medida que eu também for trabalhando nos textos. Por isso é que eu vos disse que não é o Camões, por exemplo, é o Antero de Quental. Não é? E depois teria que provar isto, mas eu provo. Não é hoje, mas porque às vezes, só para vocês perceberem esta importância que eu estou a dizer, o não levar isto como pressuposto leva a interpretações absurdas. Que eu me arrepio às vezes a ler algumas pessoas a dizerem que a pessoa diz, a pessoa defende. É absurdo. É anacrónico. Estão a perceber? Não. Primeira vez. A outra coisa, a outra visão, que eu um dia, se ainda for vivo, poderei fazer a posteriori, daqui por uns anos, ainda tenho mais 2 livros para fazer, é quando este livro do Regresso de Deus estiver publicado, que já está disponível, e o outro que eu estou a fazer, é pegar nessa documentação e ver isso de fora. Ou seja, na perspectiva, como eu há bocado estava a falar ao Éric, da relação, por exemplo, com o Raul Leal, ou com o Mário Sá Carneiro, ou com o Coutos Rodrigues, ou com o Casais Monteiro, percebem? Pronto, e que é uma visão diferente. Ou com o Almada Negreiros, por exemplo. Mas isso, a meu ver, só pode ser feito, mas tem que ser feito depois de nós termos o conhecimento mínimo que, independente das milhares de edições que há da pessoa,
pelos maiores especialistas, não está feito, estranho que pareça, é o tal ovo de Colombo, porque não é uma visão de conjunto, e eu quero uma visão de conjunto. E, portanto, e que me permite depois pegar na tradição, ver, por exemplo, fazer uma avaliação quase quantitativa, dizer assim, espera aí, Luís, tu falaste do Aleister Crowley, ou tu falaste da Blavatsky, ou tu falaste do MacGregor. E qual é a importância nos papéis do Pessoa do MacGregor? E eu depois posso dizer, os textos estão editados, e digo até quantificadamente. Ok? Se eu vos disser que o Dr. António Mora editou mais que o Reis e que o Key todos juntos, para já não falar do Campos também, como é que é possível em 2024 não se falar do Dr. António Mora? Eu tenho um exercício, por vezes, que faço, pôr o meu nome no Google ou pôr Dr. António Mora no Google. E sou surpreendido, vocês nem imaginam. Nem imaginam. Assim, como é que é possível? Mas os livros estão esgotados. Portanto, as pessoas compram, pelo menos, não quer dizer que leem. E depois, se eu vos disser que algumas das citações até nem são da obra que eu editei, são de outras obras plagiadas daquela, ainda é mais incrível. Ainda é mais incrível, porque a minha obra foi defendida em 1998 e a tese de doutoramento é de 98. Ok? Foi editada em 2002, mas é pública e provas públicas em 98, com uma série de peripécias que nem vou falar sobre isso. Como quase um ano a defender. Desapareceram exemplares e mais não sei o quê, mas pronto. Mas faz-me confusão, percebem? E por isso é que eu sou um malfeitio, é tal história do malfeitio. Agora, é na perspectiva disso que eu vos estou a dizer. Enquanto os documentos não estiverem minimamente editados, que minimamente quer dizer maximamente editados, de acordo com as intenções dele. Não sei se vocês sabem, na área da filologia, o filólogo, não, eu tive algumas discussões, entre aspas, de bom sentido, com o meu orientador, que é um filólogo, o Luís Fagundes Duarte, porque ele não aceita isto. Eles não aceitam, são medievalistas. Dizem, não, a intenção o quê? Não, tens de editar como os documentos estão. Dizem, não, Luís, se existem os projetos lá, e eu não tenho mesa a pé de galo nem bola de cristal, não sei como é que ele iria editar isto. Pelo menos enquanto investigador, posso saber, não vos vou dizer se sei ou não, noutra perspectiva, mas se faço sessões, mas na perspectiva do investigador, racionalmente, entre aspas, pondo a minha consciência, fazendo a epoquê, não é? Como o Husserl diria, pondo a minha consciência entre parênteses, eu não sei. Agora, eu sei que existem no espólio essas informações. Estou-me a lembrar, por exemplo, de outro caso que foi discutido. Foi um documento que eu apanhei como sendo do Fernando Pessoa que não era. Era do Pauli sobre a Alemanha. Não sei se vocês sabem, o Dr. António Mora escreveu uma dissertação sobre a Alemanha no tempo de 1418, da Primeira Guerra Mundial, e depois o Fernando Pessoa também tem uma dissertação sobre a Alemanha, e que defende ideias diferentes do Dr. António Mora. E eu apanhei um fragmento que se dizia que era do Pessoa, não era de um livro da biblioteca do Pessoa, de um senhor chamado Paulis, que Pessoa leu e pôs lá uma nota, como não pôs aspas, aquilo foi editado como sendo dele. Portanto, há uma triagem ainda a fazer em algumas das coisas. Percebes, Patrícia? E, portanto, respondendo concretamente à tua questão, penso que sim, penso que essa questão e é um pouco esse meu trabalho, tem sido um pouco esse meu trabalho, de tentar, dentro de uma tradição de análise do conceito de individuação, do conceito de viagem interior, fazer um pouco essa reflexão, que é minha também, que acho que é importante, mas tendo consciência e tentando controlar nessas, que às vezes não é fácil, nessas duas vertentes que são paralelas, se quiseres, que é, por um lado, repetindo aquilo que a pessoa diz e aquilo que a pessoa teria que dizer ou podia dizer entre 1911, 12, digamos assim, para não ir mais longe, e 1935, e aquilo que nós podemos dizer hoje, ou em 40, ou em 50, e é esse trabalho que eu me proponho fazer e tenho estado a tentar fazer e que fiz esse também desafio. Agradeço vocês estarem aqui e o Érico ter-me convidado a fazer esta palestra. E estou sempre disponível para falar sobre estas coisas. Acho que é um serviço público. Luiz Felipe, muito obrigado. Pessoal, obrigado pela presença e pelas perguntas, tá? Então, como eu falei para vocês, já coloquei os e-mails que estão aqui na lista dos e-mails do Labim. Coloquei no chat aqui o endereço do YouTube, tá? Do Labim.
a gente vai, assim que possível, colocar a palestra lá no canal e vamos avisar vocês assim que a gente tiver organizado próximos eventos, tá? Suas próximas atividades online, que com certeza vão ser tão interessantes, tão fascinantes, tão brilhantes quanto essa do nosso querido Luiz Felipe. Então, me despeço, mando um grande abraço. Eric, deixa-me só fazer uma última antes da gente se despedir. Eu respondo sempre aos e-mails, nem que seja para dizer que não respondo, porque não posso na altura, não sei. E tem a minha página Escritas Mutantes, que tem lá uma série de livros e de informação. Faz 25 anos, as minhas bodas de prata, minha imagem de marca. Disponham e digam coisas, eu respondo sempre. E agradeço muito a honra que me deram de me ouvir. Muito Obrigado. obrigado. E um forte abraço para aí. Visitem o site aí que o Luiz Felipe botou aqui para a gente também no chat, tá? Tem um monte de material interessante, tem muita informação, tem os livros, tá? No site do Luiz Felipe. Então é isso, pessoal. Uma boa tarde para vocês. Obrigado aí pela presença virtual e até a próxima. Obrigado a todos.